Caros ouvintes da Rádio Saletiana, hoje trazemos uma conferência de Monsenhor Marcel Lefebvre, onde ele compara a Missa Nova de Paulo VI com a Missa de Lutero. A Missa de Lutero, conferência de Dom Marcel Lefebvre. Esta noite falarei da Missa de Lutero e da Missa do Novo Rito. Por que essa comparação entre a nova missa e a missa de Lutero? Porque a história o diz, a história objetiva não é criação minha. Sua Excelência mostra então um livro sobre Lutero, publicado em 1911, Do Luteranismo ao Protestantismo, de Leon Cristiani. Ele fala sobre a reforma litúrgica de Lutero. Trata-se de um livro escrito em um tempo em que o autor nem conhecia nossa crise nem o novo rito. Portanto, não foi escrito com segundas intenções. Síntese dos princípios fundamentais da missa. Primeiramente, desejo fazer uma síntese dos princípios fundamentais da missa, para trazer à nossa memória a beleza, a profunda grandeza espiritual de nossa missa, o lugar que nossa missa ocupa na Santa Igreja. Que coisa mais bela nosso Senhor legou à humanidade, que coisa mais preciosa, mais santa concebeu à sua Santa Igreja, à Igreja sua esposa no Calvário, quando morria na cruz? Foi o sacrifício de si mesmo. O sacrifício de si mesmo, sua própria pessoa que continua seu sacrifício. Ele o deu à Igreja quando morreu na cruz. A partir desse momento, esse sacrifício estava destinado a continuar, a perseverar através dos séculos, como ele o havia instituído juntamente com o sacerdócio. Quando na última ceia Jesus instituiu o sacerdócio, ele o instruiu para o sacrifício da cruz, porque esse sacrifício é a fonte de todos os méritos, de todas as graças, de todos os sacramentos, a fonte de toda a riqueza da Igreja. Isso devemos recordar, ter sempre presente essa realidade, divina realidade. Portanto, é o sacrifício da cruz que se renova sobre nossos altares, e o sacerdócio está em relação com ele, em relação essencial com esse sacrifício. Não se compreende o sacerdócio sem o sacrifício, porque o sacerdócio foi feito para o sacrifício. Poder-se-ia dizer também, é a encarnação de Jesus Cristo séculos afora, usque ad finem temporum. O sacrifício da missa será oferecido. Se Jesus Cristo quis esse sacrifício, quis também ser nele a vítima, uma vez que é o sacrifício da cruz que continua. Ele quis que a vítima fosse sempre a mesma, quis ser ele próprio a vítima. Para ser a vítima, ele tem que estar presente, verdadeiramente presente nos nossos altares. Se ele não estiver presente, se não houver presença real nos nossos altares, não haverá vítima, não haverá sacerdócio. Tudo está ligado: sacerdócio, sacrifício, vítima, presença real, portanto, transubstanciação. Eis aí o coração do tesouro, o maior, o mais rico que nosso Senhor concedeu à sua esposa, à Igreja e a toda a humanidade. Assim podemos compreender que quando Lutero quis transformar, mudar esses princípios, começou por combater o sacerdócio, como o fazem os modernistas.
pois Lutero bem sabia que se o sacerdócio desaparecesse, não mais haveria sacrifício, não mais haveria vítima, não haveria mais nada na Igreja, não mais haveria a fonte das graças. Como procedeu Lutero para dizer que não haveria mais sacerdócio? Como procedeu Lutero para dizer que não haveria mais sacerdócio? Dizendo: não existe diferença entre padres e leigos, o sacerdócio é universal. Tais eram as ideias que ele propagava. Ele dizia que há 3 muros de defesa cercando a Igreja. O primeiro muro é essa diferença entre padres e leigos. Sua Excelência então lê, abre aspas, a descoberta de que o Papa, os bispos, os padres, os religiosos compõem o Estado eclesiástico, ao passo que os príncipes, os senhores, os artesãos, os camponeses formam o Estado secular, é pura invenção, uma mentira. Fecha aspas. Essa diferença entre padres e leigos é então uma invenção, uma mentira. Eis o que diz Lutero. Abre aspas. Na realidade, todos os cristãos pertencem ao Estado eclesiástico. Fecha aspas. Não há diferença, a não ser a diferença de funções, de serviço. Todos têm o sacerdócio a partir do batismo. Têm-no em razão do caráter batismal. Todos os cristãos são padres, e os padres não têm um caráter especial, não há um sacramento especial para os padres, mas seu caráter sacerdotal lhes vem do caráter do batismo. Assim também se explica essa laicização dos padres. Eles não querem mais ter uma veste particular, não querem mais se distinguir dos fiéis, porque todos são padres, e são os fiéis que devem escolher os padres, eleger os seus padres. Tais foram os princípios de Lutero, que prossegue, abre aspas, se um papa ou um bispo confere a unção, faz tonsuras, ordena, consagra ou dá uma veste diferente aos leigos ou aos padres, está criando enganadores, fecha aspas. Todos são consagrados padres a partir do batismo. Os progressistas do nosso tempo não descobriram novidades. Há um novo livro sobre os sacramentos, aparecido em janeiro deste ano em Paris, sob a autoridade do arcebispo, o cardeal Marty. Saiu há pouco. Seus autores descobriram 8 sacramentos, não mais 7, porque o 8º sacramento é a profissão religiosa. Eles dizem claramente nesse livro que todos os fiéis são padres e que o caráter sacerdotal vem do caráter do batismo. Os autores, por certo, devem ter lido Lutero, transformado para eles em padre da Igreja. Lutero não acreditou mais na transubstanciação nem no sacrifício. Lutero deu também outro passo à frente, após a supressão do sacerdócio. Ele não acreditou mais na transubstanciação nem no sacrifício, e disse claramente que a missa não é um sacrifício, a missa é uma comunhão. Podemos então chamar a missa de comunhão, ceia, Eucaristia, tudo, menos sacrifício. Não há, portanto, vítima, nem presença real, mas apenas uma presença espiritual, uma recordação ou comunhão. Foi por isso que Lutero sempre combateu as missas privadas. Foi uma das primeiras coisas feitas por ele, porque a missa privada não é uma comunhão.
É preciso que os fiéis comunguem. A missa privada, então, não está conforme a verdade, é preciso suprimir todas as missas privadas. Ele chamava a Eucaristia de sacramento do pão. A Eucaristia, dizia ele, tornou-se uma lamentável maldade. Essa maldade da missa provém de terem feito dela um sacrifício. Somos forçados a constatar que não se fala mais de sacrifício da missa nos boletins diocesanos ou paroquiais, mas de Eucaristia, de comunhão, de ceia. Que singular semelhança com as teses de Lutero. Lutero fez ainda uma distinção entre os fins do sacrifício da missa. Além disso, Lutero fez ainda uma distinção entre os fins do sacrifício da missa. Ele diz que um dos fins do sacrifício da missa é render graças a Deus. A Eucaristia é um sacrificium laudis, mas não um sacrificium expiationis. Não é um sacrifício de expiação, mas de louvor, de Eucaristia. Por isso é que se certos protestantes ainda falam de sacrifício, nunca o é no sentido de sacrifício expiatório que remite os pecados. No entanto, se trata de um dos principais fins do sacrifício da missa, a remissão dos pecados. Por isso é que os protestantes modernos aceitam um novo rito da missa, porque, dizem eles, e isso saiu publicado em uma revista da Diocese de Estrasburgo, noticiando uma reunião de protestantes da Confissão de Augsburgo, agora, com o novo rito, é possível rezar com os católicos. De fato, com as atuais formas de celebração eucarística da Igreja Católica e com as presentes convergências teológicas, muitos obstáculos que podiam impedir que um protestante participasse da celebração eucarística estão desaparecendo e agora vai se tornando possível reconhecer na celebração eucarística católica a ceia instituída pelo Senhor. Temos à disposição novas orações eucarísticas que têm a vantagem de apresentar variações à teologia do sacrifício. Palavra dos protestantes. Isso é evidente. Há 2 semanas atrás, estando eu na Inglaterra, soube que um bispo anglicano adotou ultimamente o novo rito católico para toda a sua diocese e declarou: "Este novo rito é muito conforme com as nossas ideias protestantes." É, pois, evidente que para os protestantes não há mais dificuldades para admitir o novo rito, porque eles não tomam o antigo rito? Foi o que o senhor Saleron perguntou aos padres de Taizé: "Por que dizeis que hoje podeis admitir este novo rito e não o antigo?" Portanto, há uma diferença entre o novo e o antigo, e esta diferença é essencial. Não é uma diferença acidental, porque eles não aceitam usar o antigo rito com todas as orações dotadas de precisão e que esclarecem realmente a finalidade do sacrifício, propiciatório, expiatório, eucarístico e latrêutico. Esta é a finalidade do sacrifício da missa católica, que, claro, no antigo rito, não é mais no novo rito, porque não há mais ofertório, e é também por isso que Lutero não quis o ofertório no rito dele. Como Lutero inaugurou sua nova missa. Vejamos como Lutero inaugurou sua nova missa, sua reforma. A primeira missa evangélica foi levada a efeito na noite de 24 para 25 de dezembro de 1521. Nessa primeira missa evangélica,
Depois da pregação sobre a Eucaristia, eles falaram sobre a comunhão sob as duas espécies como obrigatória e sobre a confissão como inútil, bastando à fé. O Sr. Causton, seu discípulo, apresentou-se no altar com vestes seculares, recitou o Confiteor, começou a missa como era antes, mas somente até o Evangelho. O ofertório e a elevação foram supressos. O que quer dizer que tudo o que significava a ideia de sacrifício foi retirado. Após a consagração veio a comunhão, e muitos assistentes haviam bebido e comido, e até tomado o aguardente antes de comungar. Comungaram sobre as duas espécies e o pão consagrado dado nas mãos. Uma das hóstias escapole e cai em cima da roupa de um assistente. Um padre a recolhe. Uma outra cai no chão, e Causton diz aos leigos para apanhá-la. E como eles se recusaram, por respeito ou temor, ele declara que ela permaneça onde está, pouco importa, contanto que não se pise em cima. Pouco depois, ele próprio a apanhou. Muitos leigos, inúmeras pessoas estavam contentes com a novidade, e eram muitos os que vinham assistir a essa nova missa evangélica, porque uma parte era dita em língua alemã e eles diziam que compreendiam melhor. Então os mosteiros começaram a se esvaziar. Lutero tinha declarado: eu conservarei o meu hábito, meu modo de me apresentar como monge, mas muitos monges saíram. Alguns ficaram nos mosteiros, mas a maioria se casou. Reinava grande anarquia entre os padres. Cada um celebrava a sua missa como queria. O conselho não sabia mais o que fazer. Tomando então a resolução de fixar uma nova liturgia, de não mais deixar a liberdade e de pôr um pouco mais de ordem. A maneira de celebrar a missa deveria ser então a seguinte: Introito, Glória, Epístola, Evangelho, Sanctus. Depois havia uma pregação. Ofertório e cânon ficavam supressos. O padre então pronunciava a instituição da ceia, que ele proferia em voz alta e em alemão, e distribuía a comunhão sob as duas espécies. Depois vinha o Agnus Dei e o Benedicamus Domino para terminar. As modificações da consagração introduzida no Novus Ordo, na Missa Nova, são semelhantes às quais foram introduzidas por Lutero. As palavras essenciais da consagração não são mais unicamente as palavras da forma, tal como sempre tinham sido conhecida. Hoc est corpus meum, hic est calix sanguinis mei. E as palavras que lhe seguem. Não. A partir de então, as palavras essenciais começam nos seguintes termos: ele tomou o pão, até as palavras após a consagração do vinho: hoc facite in meam commemorationem. Lutero disse a mesma coisa. Por quê? Porque se lê a narrativa da ceia. É uma narrativa, não uma ação, não um sacrifício, não uma ação sacrificial, mas um simples memorial, dizia Lutero. Por qual razão nossos inovadores o copiaram de Lutero? Lutero diz também: as missas e as vigílias estão encerradas. O ofício será conservado, assim como as matinas e as horas menores, as vésperas, as completas, mas somente o ofício ferial. Não se comemorará mais santo algum
que não esteja expressamente nomeado na Escritura. Desse modo, ele mudou completamente o calendário, exatamente como foi feito atualmente. Donde podemos concluir: a atual transformação é idêntica à de Lutero. Um último exemplo, o das palavras da consagração do pão: Hoc est corpus meum, quod pro vobis tradetur. Também Lutero acrescentou essas últimas palavras, porque justamente são palavras da ceia, pois ele pretendia que a ceia não fosse um sacrifício, mas uma refeição. Ora, o Concílio de Trento diz explicitamente: quem disser que a missa não é um sacrifício, seja anátema. A ceia foi um sacrifício, e nossa missa é a continuação da ceia, porque a ceia foi um sacrifício. Isso já se constata na separação prévia do corpo e do sangue de Jesus Cristo. O sacrifício já estava significado por essa separação. No entanto, Lutero afirma: não, a ceia não é um sacrifício. É por isso que nós devemos repetir todas as palavras que nosso Senhor disse na ceia, ou seja, Hoc est corpus meum quod pro vobis tradetur, que será entregue por vós sobre a cruz. Por que imitar tão servilmente Lutero na nova missa? A única razão que se pode aduzir é a do ecumenismo, pois sem esse motivo nada se pode compreender dessa reforma. Ela não tem absolutamente vantagem alguma, nem teológica nem pastoral. Nenhuma vantagem, a não ser a de nos aproximar dos protestantes. Podemos legitimamente pensar que foi por isso que os protestantes foram convidados para a comissão da reforma litúrgica, para ficarmos sabendo se estavam satisfeitos ou não, ou se havia alguma coisa que lhes não agradava, se eles podiam ou não rezar conosco. Eu penso que não pode existir outro motivo para essa presença dos protestantes na comissão da reforma da missa. Mas como podemos pensar que protestantes, que não têm nossa fé, possam ser convidados para uma comissão destinada a fazer a reforma da nossa missa, de nosso sacrifício, daquilo que temos de mais belo, de mais rico em toda a Igreja, o objeto mais perfeito da nossa fé? Lutero, em janeiro de 1526, promoveu a impressão de um novo ritual para as cerimônias da missa. No seu pensamento, ele queria a liberdade total e dizia: se possível, eu gostaria de dar total liberdade aos padres para fazerem o rito que quiserem. Mas ao perigo de abusos, então é preciso estabelecer regras. Seu pensamento, porém, era de liberdade total. E também de igualdade entre os padres e os fiéis. E assim, todos os fiéis, sendo padres, poderiam também eles ter ideias de como criar o culto. Então, todos juntos, aqueles que são padres, aqueles que têm uma função especial, aqueles que são escolhidos dentre os fiéis, todos juntos podem demonstrar sua criatividade no culto. Mas como era um pouco difícil, acabaria havendo bastante desordem. Então ele escreveu um ritual. Nessa ocasião, ele dizia também: o uso do latim é facultativo. Ele não era absolutamente contra o latim, queria até que as crianças aprendessem o latim, mas dizia: o desejo dos leigos comuns de ter uma missa em alemão é perfeitamente legítimo. Contudo, há pessoas que vão à igreja para ver novidade, para ver coisas novas. Esses, no entanto, não são verdadeiros cristãos,
são curiosos, como se fossem aos turcos ou aos pagãos. Nos domingos se celebra a missa, mas Lutero conserva a palavra missa com certa repugnância. As vestes sagradas, as velas são ainda mantidas provisoriamente. Começa-se com um introito em alemão, depois o Kyrie, depois uma oração cantada pelo celebrante, ainda voltado para o altar, não para o povo, mas para a epístola e para o evangelho, cantados em alemão, se voltará para o povo, quando então todos cantam o credo em língua vulgar. O celebrante dirá uma paráfrase do Pater, uma exortação à comunhão, depois vem a consagração, que será cantada em alemão assim. Na noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus Cristo tomou o pão, rendeu graças e o partiu, e apresentou aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Hoc est corpus meum quod pro vobis tradetur. Estas são as palavras exatas. Fazei isso todas as vezes que o fizerdes em memória de mim. Do mesmo modo, ele tomou também o cálice após a ceia e disse: Tomai e bebei dele todos, este é o cálice, um novo testamento em meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Não disse pro vobis et pro multis, fez desaparecer as palavras pro multis e também mysterium fidei. Mysterium fidei e pro multis desapareceram. Que é derramado por vós para a remissão dos pecados, fazei isso todas as vezes que beberdes esse cálice em memória de mim. Essas palavras que Lutero dizia ser a consagração, portanto, as palavras essenciais, correspondem exatamente às palavras do documento da congregação do culto. A única expressão a mais é pro multis, que restou no documento do Vaticano, mas todas as palavras, como as que são ditas antes, na noite em que foi traído, nosso Senhor tomou o pão, essas palavras não são da forma. Nunca a Igreja disse que as palavras que precedem a consagração fazem parte da forma do sacramento. Depois da elevação, que Lutero conservou até 1542, vinha a comunhão na mão. Uma última oração, a coleta, terminava a missa com a pós-comúnio dos católicos. Evidentemente, Lutero não aceitou o celibato e lutou contra os votos dos religiosos. Ele queria o fim desses costumes da Igreja. Mas, coisa bastante curiosa, ele sempre teve certo medo das reformas que ele tinha feito. Seus discípulos iam à vanguarda, mais depressa do que ele sempre estava um pouco ansioso e dizia a seus discípulos: Eu condeno a nova prática de dar a Eucaristia de mão em mão, bem como o uso irrefletido da comunhão sob duas espécies. Isso nos primeiros tempos, depois ele aceitou, mas logo de começo lhe parecia que essa comunhão na mão não era boa coisa. Depois de ter dito que a confissão não era necessária, mesmo para aqueles que tinham pecados graves, hesitou e disse: A confissão é boa, mas se o Papa me pedir para me confessar, eu me recusarei a fazê-lo. Eu não quero me confessar. Nem por isso eu aceito que alguém me proíba essa confissão secreta. Eu não a cederei nem por todos os tesouros da terra, porque eu sei o que ela já me proporcionou de força e de consolação. Lutero estava roído de remorsos, no entanto, vivia devorado pela necessidade de fazer novidades, de mudar tudo,
de ir contra o Papa, contra a Igreja Romana, contra o dogma. Por isso, ele continuou sua reforma. A reforma litúrgica atual se inspira na reforma de Lutero. É evidente que a reforma litúrgica atual se inspira na reforma de Lutero. Eu disse isso em Roma a muitos cardeais. Vossa nova missa é a missa de Lutero. A isso me foi respondido, mas então ela é herética. E eu respondi, não, ela não é herética, mas é ambígua, equívoca, pois um pode celebrá-la com a fé católica integral do sacrifício, da presença real, da transubstanciação, e outro pode celebrá-la sem ter essa intenção, e nesse caso a missa não será mais válida. As palavras que ele pronuncia e os gestos que ele faz não o contradizem. Ela é equívoca, sim, equívoca. E certamente Lutero, durante muitos anos, a celebrou validamente quando ele ainda não estava contra o sacrifício, quando ele era ainda mais ou menos católico. Porém, mais tarde, quando ele recusou o sacrifício, o sacerdócio, a presença real, então sua missa passou a não ter mais validade. Mas como uma missa pode ser assim equívoca? É impossível fazer isso com o antigo rito, porque ele é claro. O ofertório todo diz com clareza o que nós realizamos. O ofertório é uma verdadeira definição do sacrifício da missa. Por isso é que Lutero era contra o ofertório, porque ele era por demais claro, e foi por isso que ele fez aquelas mudanças no cânon para não deixar perceber se é uma narração ou uma ação, mas nós sabemos que a consagração é uma ação sacrificial. Eles sabem que em nossos antigos missais, antes do Communicantes, está escrito infra actionem, pois não se trata de uma narração, nem de um memorial, uma simples recordação. É uma ação sacrificial. Todas essas mudanças no novo rito são realmente perigosas. Todas essas mudanças no novo rito são realmente perigosas porque pouco a pouco, sobretudo para os padres novos, que não têm mais a ideia do sacrifício, da presença real, da transubstanciação, para os quais tudo isso não significa mais nada, esses padres novos perdem a intenção de fazer o que a Igreja faz e não celebram mais missas válidas, não há mais presença real. Certamente os padres idosos, quando celebram conforme o novo rito, conservam ainda a fé de sempre. Celebraram a missa no antigo rito durante tantos anos que conservam as mesmas intenções. Então se pode crer que a missa deles é válida, mas na medida em que essas intenções se vão, desaparecem, nessa mesma medida as missas deixarão de ser válidas. Eles quiseram se aproximar dos protestantes, mas os católicos que se tornaram protestantes e não os protestantes que se tornaram católicos. Isso é evidente, ninguém pode dizer o contrário. Quando 5 cardeais e 15 bispos compareceram ao concílio dos jovens em Taizé, como esses jovens poderiam saber o que é catolicismo e o que é protestantismo? Alguns receberam a comunhão das mãos dos protestantes, outros dos católicos. Quando o cardeal Villebrand esteve em Genebra, no Conselho Ecumênico das Igrejas, declarou: temos que reabilitar Lutero.
ele o disse como enviado da Santa Sé. Vede a confissão, em que se transformou a confissão, o sacramento da penitência, com essa absolvição coletiva? É acaso pastoral esse modo de dizer aos fiéis: nós demos a absolvição coletiva, os senhores podem comungar, quando tiverem oportunidade, se tiverem pecados graves, conversem-se no prazo de 6 meses a 1 ano. Quem pode dizer que esse modo de proceder é pastoral? Que ideia se poderá fazer do pecado grave? E a confirmação. O sacramento da confirmação também está numa situação idêntica. Realmente eu penso que as palavras do Livro dos Sacramentos da Comissão do Arcebispo de Paris, que constituem a forma, tornam o sacramento inválido. Por quê? Porque não há mais a significação do sacramento na forma. O bispo, quando confere o sacramento da confirmação, diz: Signo te, signo crutis, et confirmo te, crismate salutis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, e confirmo te, crismate salutis. A confirmação. Confirmo-te. Agora estão dizendo: eu te assinalo com a cruz e recebe o Espírito Santo. É obrigatório esclarecer qual a graça especial do sacramento no qual se confere o Espírito Santo. Se não se diz esta palavra, ego te confirma in nomine Patris, não há sacramento. Eu o disse também aos cardeais, porque eles me declararam: o Senhor confere a confirmação sem ter o direito de o fazer. Eu o faço porque os fiéis têm medo que os seus filhos fiquem sem a graça da confirmação, porque eles têm dúvida a respeito da validade do sacramento que é conferido atualmente nas igrejas. Não se sabe mais se é verdadeiramente um sacramento ou não. Então, ao menos para ter essa certeza de ter realmente a graça, que pedem para crismar e que eu faço, porque me parece que eu não posso recusar aos que me pedem a confirmação válida, pois ao menos eles recebem a graça, mesmo que não seja lícito, porque nós estamos num tempo em que o direito divino, natural e sobrenatural passa à frente do direito positivo eclesiástico, já que este se lhe opõe em vez de lhe servir de canal. Estamos em uma crise extraordinária. Nós não podemos seguir essas reformas. Onde estão os frutos dessas reformas? Eu de fato me pergunto. A reforma litúrgica, reforma dos seminários, reforma das congregações religiosas, todos esses capítulos gerais, onde eles estão colocando essas pobres congregações atualmente? Tudo se acabando. Não há mais noviços, não há mais vocações. Eles próprios reconhecem que não há mais vocações. O cardeal arcebispo de Cincinnati o reconheceu também no Sínodo dos Bispos, em Roma. Em nossos países, ele representava todos os países de língua inglesa. Não há mais vocações, porque não sabem mais o que é o padre. Nós devemos nos conservar na tradição. Só a tradição nos concede realmente a graça. Nos proporciona realmente a continuidade na Igreja. Se abandonarmos a tradição, passaremos a contribuir para a demolição da Igreja. O liberalismo penetrou na Igreja através do concílio. Também isso eu disse àqueles cardeais. Não vedes que o esquema da liberdade religiosa do concílio é um esquema contraditório? Na primeira parte do esquema está dito: nada muda na tradição, e dentro do esquema está tudo ao contrário da tradição,
o contrário do que disseram Gregório XVI, Pio IX e Leão XIII. Portanto, é preciso escolher. Estamos de acordo com a liberdade religiosa do concílio e então somos contrários ao que os papas disseram, ou então nos conservamos de acordo com esses papas e então nos recusamos a concordar com o que está contido no esquema sobre a liberdade religiosa. É impossível estar de acordo com os dois. E acrescentei: eu me atenho à tradição, eu sou pela tradição, e não por essas novidades que constituem o liberalismo. Não é absolutamente outra coisa senão o liberalismo, que foi condenado por todos os pontífices durante século e meio. Esse liberalismo penetrou na Igreja através do concílio, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. A liberdade religiosa. A fraternidade, o ecumenismo. A igualdade, a colegialidade. E estes são os três princípios do liberalismo, originado dos filósofos do século XVIII e que levou a efeito a Revolução Francesa. Foram essas ideias que entraram no concílio por meio de palavras equívocas. E agora vamos à ruína da Igreja, porque essas ideias são absolutamente contra a natureza e contra a fé. Não existe igualdade entre nós, não existe verdadeira igualdade. O Papa Leão XIII disse isto bastante claro em sua encíclica sobre a liberdade. A fraternidade também. Se não houver Pai, como acharemos fraternidade? Se não há Pai, se não há Deus, como poderemos ser irmãos? Como se pode ser irmão se não houver um Pai comum? Impossível. Devemos então abraçar todos os inimigos da Igreja, os comunistas, os budistas e todos os outros que são contra a Igreja, os maçons? Esse decreto de uma semana atrás, que diz que agora não há mais excomunhão para um católico que entre na maçonaria. Mas onde está a Igreja? Isso é impossível. Os maçons são os inimigos tradicionais da Igreja. São aqueles que querem destruir os países católicos. Quem destruiu Portugal? Quem estava no Chile e agora no Vietnã do Sul? Porque esses países são católicos. E que será da Espanha dentro de um ano, da Itália, etc.? Por que a Igreja abre os braços a toda essa gente que são inimigos dela? Temos que rezar. Na verdade, temos que rezar. É um assalto do demônio contra a Igreja, como jamais se viu igual. Devemos rezar a Nossa Senhora, a bem-aventurada Virgem Maria, para que ela venha em nosso socorro, porque realmente nós não sabemos o que será de amanhã. E realmente parece que toda essa ruína trará consequências terríveis ao mundo. É impossível que Deus aceite todas essas blasfêmias, sacrilégios que são praticados contra a sua glória, sua majestade. Ele tem muita paciência, mas virá o dia, quando virá eu não sei, virá o dia do castigo, porque todas essas legalizações, leis sobre o aborto, que vemos em tantos países, o divórcio na Itália, toda essa ruína da lei moral, ruína da verdade, realmente é difícil de acreditar que tudo isso se possa fazer sem que Deus fale um dia. Então temos que pedir a Deus misericórdia para nós e para nossos irmãos, mas também temos que lutar, combater para conservar a tradição,
e não ter medo. Conservar acima de tudo o rito de nossa Santa Missa, porque ela é o fundamento da Igreja e da civilização cristã. Quando não houver mais uma verdadeira missa na Igreja, a Igreja acabará. Portanto, temos que conservar esse rito, esse sacrifício. Todas as nossas igrejas foram construídas para esta missa, não para uma outra missa. Para o sacrifício da missa, não para uma ceia, para uma refeição, para um memorial, para uma comunhão, não. Para o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que continua sobre nossos altares. Foi por isso que nossos pais construíram essas belas igrejas, não para uma ceia, não para um memorial. Conto com as vossas orações por meus seminaristas, para fazer de meus seminaristas verdadeiros padres, que tenham fé e que possam assim ministrar sacramentos verdadeiros e o verdadeiro sacrifício da missa. Obrigado. Marcel Lefebvre, Arcebispo, Superior da Fraternidade São Pio X.